nos auxilie nesse instante de aprendizado, que os nossos corações se abram para a palestra que o Marcelo irá proferir, que os bons espíritos possam iluminá-lo para que seja bem intuído e nos auxilie no combate a nós mesmos, na reforma que necessitamos fazer dentro de nós, Senhor. Nos ajuda, Jesus, como sempre, no bom combate, como Paulo de Tarso bem dizia. Em Teu nome, Senhor, da espiritualidade boa e amiga aqui presente, damos abertos as primeiras etapas dos trabalhos de hoje, que assim seja. Mundos regeneradores. Os mundos regeneradores são intermediários entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende encontra neles a calma e o descanso, acabando por se depurar. Nesses mundos, o homem ainda está submetido às leis que regem a matéria, sente as mesmas sensações e os mesmos desejos como vós, mas está livre das paixões desordenadas das quais sois escravos. Neles não há mais o orgulho que silencia o coração, a inveja que tortura e o ódio que sufoca. A palavra amor está inscrita em todas as frontes. Um perfeito equilíbrio regula as relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, a felicidade perfeita ainda não existe, mas o começo da felicidade. O homem ainda é carne, e por essa razão está sujeito aos sofrimentos da vida, dos quais apenas os seres completamente desmaterializados estão livres. Ainda há provas a suportar, mas já não são as angústias dolorosas da expiação. Comparados à terra, esses mundos são muito felizes e muitos de vós ficariam satisfeitos de habitá-los, pois são a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. O homem menos preocupado com as coisas materiais tem melhor noção do futuro. Compreende que há outras alegrias que o Senhor promete aos que se tornam dignos, quando a morte levar seus corpos, para lhes dar a verdadeira vida. Então, livre, a alma planará sobre todos os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, envolvido como um perfume em vibrações de amor e de caridade vindas de Deus. Passo a palavra ao Marcelo. Boa palestra, Marcelo. Eu quero desejar, nesse instante, que cada um de nós consiga entrar em sintonia com o seu espírito protetor, com o seu anjo de guarda, e a partir dessa sintonia nós possamos estabelecer uma sinergia que possa nos fazer beneficiários de toda essa energia superior que nos envolve, que foi preparada pelos amigos espirituais desde cedo, desde o raiar do dia, a fim de que nós, ao sairmos desta casa, possamos levar conosco essa energia e a transmiti-los àquelas criaturas que estiverem envolvidas conosco nos diversos cenários em que o nosso concurso se faça necessário. Quero agradecer, em meu nome pessoal, em nome da Casa Espírita que participamos, o Centro Cultural Espírita Herculano Pires, em nome também da Federação Espírita Catarinense, que aqui, de certa forma, representamos, pelo amável convite que foi nos feito formalmente pelo nosso irmão Fernando, a partir de uma indicação de um amigo querido de longuíssima data, que é o Alamar Regis, que tem sido um porta-voz da necessidade dos reajustes de conduta de nós espíritas dentro do movimento espírita para alcançarmos a tão sonhada união entre os espíritas.
que é, creio, acredito, um dos nossos maiores objetivos. Quero dizer preliminarmente que tudo isso que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, a abertura que tem surgido através de novos focos de disseminação do conhecimento espírita, em que a comunidade espírita irmã Lúcia é portadora, tem um papel fundamental dentro do nosso movimento de ideias, chamado de movimento espírita. Como o próprio Alamar costuma dizer, não existe espiritismo sem espíritos. Sem espíritos do outro lado do portal da vida, que em comunicação conosco vem nos trazer a complementação, a atualização necessária das informações espirituais, posto que o trabalho pioneiro de Allan Kardec esteve quase que totalmente circunscrito ao cenário cultural da metade do século XIX, podendo, em alguns segmentos, graças à presença dos espíritos superiores, antever algumas etapas à frente, mas não ser, em absoluto, a última palavra, a palavra derradeira dos espíritos sobre as situações da nossa vida e sobre as inter-relações entre nós encarnados e os espíritos desencarnados. Esse processo é fundamental, compreender esse processo, para que nós nos situemos em relação ao papel que cabe a cada um de nós, frequentadores, dirigentes, centros, instituições espíritas, movimento espírita em geral, nessa fase que é um quadrante derradeiro para a transformação do nosso planeta. Os meus irmãos, os meus amigos já devem ter ouvido dezenas, centenas de vezes as orientações originárias da obra de Kardec a respeito dos chamados períodos do Espiritismo. Kardec, em uma determinada dissertação que está contida na Revista Espírita de dezembro de 1863, faz um exercício prospectivo, quase como predizendo o futuro. Como se Kardec fosse, naquele momento, alguém dotado de uma mediunidade premonitória. E há muita gente que diz que Kardec foi um homem de letras, de ciências, foi um grande pedagogo, mas que não tinha mediunidade ostensiva. Não ouvia espíritos, não via espíritos, não recebia mensagens via psicografia, mas teve nesse momento em que ele disserta, em dezembro de 1863, frisemos bem, na Revista Espírita, o que ele antevia que iria acontecer com o nosso movimento de ideias. Fala ele em 6 períodos que o Espiritismo perpassaria dentro dessa missão de ser o grande divulgador da Boa Nova, o grande divulgador das ideias que favorecem não só o desenvolvimento ético e moral individual de cada um de nós, como o desenvolvimento coletivo social, que é, sem dúvida alguma, o somatório dos desenvolvimentos individuais daquelas criaturas que despertaram para o bem, para o progresso, para a harmonia e para as boas relações interpessoais. Kardec diz com propriedade que o primeiro período de conhecimento, de formação, de existência, de amplitude do Espiritismo foi um período da curiosidade, onde, através de fenômenos, muitos deles materiais,
como o fenômeno das batidas, os raps, o fenômeno das mesas girantes, as ocorrências com a família Fox em Wadesville, que são antecedentes das mesas girantes, que ocorreram singularmente na Europa. Os espíritos buscaram chamar a nossa atenção, de espíritos encarnados de homens, para o processo espírita, para os fenômenos espíritas e para a realidade da vida após a morte, a vida que prossegue, que continua. Após esse pequeno período de curiosidade, estabeleceu-se o chamado período filosófico, que se inicia com a edição de O Livro dos Espíritos e que prossegue por alguns anos, chamado por Kardec de período filosófico, que é aquele onde se faz a argamassa do edifício espírita, onde se estabelece com propriedade os princípios, os fundamentos dessa nova ciência, a ciência dos espíritos, dessa nova filosofia enquanto um mecanismo de direcionar, de ensinar, de aprender a pensar. E esse período persiste até o momento em que as igrejas, as duas igrejas majoritárias no núcleo do mundo à época, que era a Europa e a França, tomam conhecimento das verdades espíritas. Tomam conhecimento das novas, nem tão novas assim, vamos dizer, explicações sobre as coisas do céu e da terra, sobre o pós-morte, sobre a existência de Deus, sobre a gênese do mundo, sobre as leis espirituais, sobre a mediunidade enquanto forma de relação entre os que estão aqui e os que estão no plano invisível. Igreja Católica e Igreja Protestante, que por sua vez já era uma dissensão, uma ruptura, uma saída daquele pensamento originário que se estabeleceu no mundo como cristianismo oficial, a partir do momento em que no século IV depois de Cristo, o imperador Constantino reconhece a Igreja cristã, a Igreja Católica, como oficial no Império Romano. Essas duas seitas, essas duas religiões, essas duas correntes filosóficas ou de pensamento temiam ser substituídas no coletivo das pessoas, na fé, na crença, na profissão de fé dos homens daquele tempo, pelo Espiritismo, que trazia uma nova aurora, que trazia uma nova explicação. E por isso o período filosófico deu lugar ao chamado período de lutas. Vamos remontar mais uma vez à Revista Espírita. Lá são célebres, e todos nós podemos reler com atenção essas informações, os diálogos travados entre Allan Kardec e os principais religiosos da França e da Europa na sua época, tanto católicos quanto protestantes, em que esses religiosos se propunham contestar as verdades espíritas, se propunham colocar contra a parede essa nova doutrina, a doutrina espírita, tentando apresentar-lhe falhas, tentando desmerecê-la ou desqualificá-la. Esse período atravessou todo aquele momento até o desencarne de Allan Kardec. E a partir do pós-desencarne de Kardec, fixando-nos principalmente na figura de Leon Denis, que foi o principal continuador do trabalho pioneiro de Allan Kardec, passa-se a viver um outro momento para o chamado movimento espírita ou a chamada filosofia espírita materializada na Terra. Dizem os nossos amigos da Federação Espírita Brasileira, que nós temos oportunidade de conviver por participarmos das reuniões do Conselho Federativo Nacional e do Fórum das Entidades Especializadas de âmbito nacional, como, por exemplo, a Associação dos Médicos Espíritas, dos Artistas Espíritas, dos Psicólogos Espíritas, dos Magistrados, dos Juristas e nós, dos divulgadores do Espiritismo, naquele
ambiente se fala muito, remontando-se inclusive a figuras de linguagem apresentadas, seja pelo irmão X, Humberto de Campos, seja por Emmanuel, de que a árvore do Evangelho foi transplantada da Europa para o Brasil. E aí vem uma outra simbologia, um outro dístico, contido numa obra psicografada por Chico e ditada por irmão X, que chama o Brasil de coração do mundo e pátria do Evangelho. Essas duas figuras, transplantar a árvore do Evangelho da Europa para o Brasil e cognominar o Brasil de coração do mundo, pátria do Evangelho, é a simbologia exata do quarto período dos 6 previstos por Kardec de desenvolvimento da doutrina espírita, chamado período religioso. A forte miscigenação cultural, étnica e também religiosa no Brasil, marcadamente pela presença de uma influência forte da filosofia católica, através da catequização dos índios, através da presença dos religiosos, principalmente de cognominação jesuíta no Brasil, juntando-se com a religião nativa dos índios, o culto à natureza, o culto às entidades do mundo fantástico ou sobrenatural, e também a simbologia forte dos cultos afro-religiosos dos nossos irmãos negros, dos nossos irmãos africanos, estabeleceu todo esse caldo cultural que propiciou tornar o Brasil um país de forte, de marcante presença religiosa. Agradecer essa água. A partir disso, dessa noção de que nós temos no Brasil todo esse caldo cultural e religioso favorável, é muito natural entender que o Brasil possui também no Espiritismo esse alto grau de religiosidade. Se nós fizermos uma enquete entre os centros espíritas, e os frequentadores dos centros espíritas, nós vamos localizar num percentual superior a 90% de pessoas que entendem o Espiritismo como uma religião. Muitas dessas pessoas substituíram a sua religião pessoal, antes católica, protestante, umbandista, ou de outra conotação, dentre as religiões que existem no mundo, deixaram de frequentar templos, religiões, igrejas, e vieram frequentar as instituições espíritas. Tem uma relação com o Espiritismo como se fosse uma relação de religião. Há algum problema nisso? Há alguma dificuldade em relação à maioria das pessoas entenderem o Espiritismo como uma religião? Nós, particularmente, entendemos que não. Porque existe dentro de nós, todos, seres humanos, uma religiosidade inata, intrínseca, que é a forma pela qual nós entendemos o que seja Deus, o que sejam os anjos, os espíritos superiores, o que sejam as criaturas de bem, o que seja a distinção, ainda que figurada, entre o bem e o mal, as interpretações que cada um de nós pode fazer acerca dos fenômenos, dos acontecimentos da vida, e principalmente a noção do efeito desses acontecimentos em relação à nossa própria evolução, o nosso próprio progresso. Não há mal algum em dizer-se que tal ou qual pessoa tem como religião o Espiritismo. Mas Kardec, antevendo mais uma vez esse processo de conhecimento e de desenvolvimento das ideias espíritas, disse que após o período religioso, centrado nessa forte ideia
da crença interior, da religiosidade e na expressão dessa religiosidade dentro dos ambientes espiritistas, Kardec disse que haveria um período intermediário. E esse período intermediário, que é o único dos 6 que não possui um nome, um adjetivo específico para o qualificar, seria importante para levar o espiritismo e a comunidade planetária, a sociedade, para o período da regeneração social. Foi por isso que nós escolhemos no Evangelho, para ser lido na introdução desse nosso trabalho, o texto onde fala dos mundos regeneradores, quais as suas características essenciais. E nós espíritas, com muita franqueza, desde o dia que nos tornamos espíritas, seja pela leitura, seja pela ocorrência próxima de nós de alguns fenômenos espirituais que nos motivaram a procurar entender o que se passava conosco, ou seja pela própria curiosidade, tínhamos um amigo, um familiar, uma pessoa próxima que era espírita e aquilo começou a nos atrair, a nos cativar, para vir buscar na instituição espírita ou no conteúdo espírita as explicações para a nossa vida. Desde o dia, acredito, o primeiro dia que vocês vieram a essa casa ou qualquer outra casa espírita, dizem para vocês que nós somos um planeta de prova e de expiação e que nós vamos nos transformar num planeta regenerado ou num mundo de regeneração. Diz-se isso, repete-se isso, mas com muita franqueza trabalha-se muito pouco essa transição da prova e de expiação para o momento regenerado. Que os Espíritos nos dizem que não será um ambiente onde as dores todas terminaram. Ainda haverá dissensões, ainda haverá dificuldade de interrelacionamento entre os seres, que é natural porque são inteligências distintas. E dizemos nós espíritas ainda mais, com bagagens anteriores diferentes. Nós não somos diferentes apenas porque tivemos uma educação dos nossos pais, ou uma educação formal nas escolas, ou uma educação cultural na nossa convivência com os outros diferente. Peguem-se 2 irmãos, filhos de mesmo pai e de uma mesma mãe, aos quais foram dadas as mesmas condições, o mesmo cuidado, a mesma atenção, os mesmos elementos materiais, as mesmas oportunidades, e comparemos na fase infante, na fase adolescente ou púbere e na fase adulta, como são distintas essas criaturas. Teriam tudo para serem o mais semelhantes possível. E às vezes são criaturas altamente distantes uma da outra. Porque nós espíritas sabemos que o nosso passado é distinto. E porque a programação, aquele planejamento que trazemos para desenvolver na presente vida, também é distinto. E por ser distinto, nos permite, dentro desse cipoal de entendimentos, dentro dessa grande teia que nos aproxima das pessoas, justamente pelas diferenças, pensar o Espiritismo, pensar as coisas também de uma forma diferente. Fernando estava me dizendo, antes de começar esse trabalho, que a motivação de vir o convite para que a gente pudesse estar juntos nessa tarde chuvosa, mas certamente muito iluminada aqui em Blumenau, pela presença de vocês, efetivamente, marcantemente por isso, se dá a partir de um texto que nós escrevemos, justamente fruto dos nossos mais de 30 anos de movimento espírita, com a característica apenas de informação. Eu fui católico até os 11 anos de idade. E me tornei espírita por causa de um padre. Um padre jovem, que não tinha mais do que 30 anos,
que estava oficiando na igreja de Santo Antônio de Pádua, que fica bem no centro de Florianópolis, no alto da Felipe Schmidt, na rua Padre Roma. E eu era um adolescente, um pré-adolescente, com as dúvidas que essa geração procura ter sempre, né? Dizem que quanto mais se desenvolve, mais dúvidas aparecem. Quanto mais se conhece, mais se tem o que conhecer. Esse é o próprio processo da gnose, do conhecimento espiritual. E naquela época, só ilustrativamente, eu cheguei para o padre e perguntei algumas coisas que possivelmente vocês também se perguntaram algum dia. Que história é essa de Santíssima Trindade? Uma mesma pessoa ser Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Que história é essa de existir um homem que é conhecido por nós como o homem mais desenvolvido que apareceu pela face da Terra, um dos mais, né? Que está conceituado na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta à espiritualidade superior quem seria o modelo, o guia para a humanidade, quem poderia servir de referencial ético, moral, intelectual para a humanidade. E os espíritos respondem a Kardec, não respondem Jesus. Respondem, vede Jesus. Se vocês pegarem 10 livros dos espíritos de traduções diferentes, em 8 vocês vão encontrar, na tradução da questão 625, que o guia e o modelo para a humanidade é Jesus. E quando eu comecei a estudar o Espiritismo, em 1982, frequentando grupos de estudo sistematizado e depois o PBDE, os orientadores desses grupos de estudo diziam assim: vocês sabem qual é a pergunta do Livro dos Espíritos que tem a menor resposta, a resposta mais curta? Eles diziam exatamente essa, a questão 625. Porque das 10 traduções que eu falei, 8 dizem que é só Jesus. E aí o que acontece com essa resposta? Nós espíritas achamos que o único referencial de ética e moral para a humanidade é Jesus de Nazaré. Não Jesus Cristo, que é outra personalidade mítica, mística inventada pela igreja. Jesus de Nazaré, o homem que tinha uma grande evolução moral, um grande cabedal de conhecimentos em razão das suas experiências pregressas, porque ele reencarnou igualzinho a cada um de nós, mas um homem que tinha o direito de ficar zangado. E quando é que Jesus de Nazaré fica zangado? Quando ele chega na casa do Pai, na igreja, e vê que todo mundo transformou aquele ambiente de introspecção, de calma, de tranquilidade, de conversação com os espíritos, num mercado. Um supermercado onde se vendia tudo, menos a paz interior. E aí dizem os evangelhos que ele saiu derrubando tudo que tinha pela frente e expulsando os mercadores do templo. Essa é uma reação humana para provar que Jesus não era um espírito perfeito, mas um espírito puro. Aliás, não era um espírito puro, mas um espírito superior. Quem pega a escala espírita, questões 100 e seguintes, para distinguir um espírito superior de um espírito puro, questões 110 e 111 da questão 112, a diferença está justamente na necessidade ainda de encarnar. E qual é o Jesus que nós conhecemos no Espiritismo, no movimento espírita? É o Jesus pleno, acabado, ou é o Jesus ainda em construção? Essa diferença é fundamental, inclusive para nós alcançarmos aquilo que Kardec diz a respeito dos períodos do Espiritismo. Porque no período religioso, aqueles 90%, ou grande parte deles, acha que Jesus não reencarnou. Ou que Jesus não precisaria ter reencarnado.
que Jesus seria um agênere, que Jesus seria uma materialização de um espírito superior. Porque nenhum homem do seu tempo poderia ter suportado os açoites, poderia ter suportado as dores que ele suportou, as físicas e as morais principalmente. Mas ao caracterizarmos Jesus como sendo um ser não humano, um espírito puro e não superior, nós desqualificamos e descaracterizamos toda a sua missão, todo o seu trabalho. Se Jesus reencarnou, claro, notadamente com uma missão, porque também nos grupos de estudo e nas palestras já devem ter dito para vocês que não obstante nós estarmos num mundo de prova e de expiação, a nossa vinda para a Terra caracteriza provações, que são testes, oportunidades, expiações, que é a perspectiva de resgatarmos alguma coisa que deixamos de fazer ou que não fizemos bem feito em uma outra existência, mas aqui entre a prova e a expiação, a missão. Cada um de nós tem não uma, mas várias missões. A missão no núcleo familiar, a missão junto à sua habilidade profissional de desenvolver alguma coisa que seja favorável também aos outros, a missão no ambiente social onde esteja inserido, vizinhança, e como nós temos vizinhos difíceis, não é verdade? Como alguns vizinhos nossos são pedra no sapato, mas estão ali para que nós desempenhemos as nossas missões. E no Espiritismo se fala muito em prova, mas muito mais em expiação, como se nós tivéssemos aqui nas nossas costas uma mochila de erros do passado e temos que dar conta de todos esses erros de uma vez só, o que é um ledo engano, porque o próprio Mestre Jesus, o homem Jesus de Nazaré, teria dito em uma das suas mensagens que o fardo nunca é superior às forças. E que se nós, vez por outra, nos sentíssemos aflitos e sobrecarregados, deveríamos vir a Ele, recorrer a Ele para nos aliviarmos. Então, ao invés de ficarmos achando religiosamente espírita, que estamos aqui só para cuidar do que fizemos de errado, que estamos aqui só para entender que essa vida é uma mera passagem e que a grande vida é a vida espiritual, começarmos a modificar um pouquinho o nosso parâmetro de vista, de entendimento das coisas. Primeiro, esta vida é tão importante quanto a vida espiritual propriamente dita. Segundo, é através das nossas ações nesta vida que nós vamos nos credenciar a oportunidades melhores. Oportunidades onde nos seja franqueado descobrir novas verdades. Oportunidade onde nos seja possibilitado o contato com criaturas mais espiritualizadas. Não adianta dizer apenas, como eu tenho ouvido, que o advento do século XXI, que ocorreu há poucos anos atrás, significa a era de redenção da humanidade, porque estão reencarnando na Terra centenas de milhares de espíritos com um outro padrão evolutivo, espiritualmente falando. Não é somente com a presença dessas criaturas mais desenvolvidas que estão, de fato, encarnando no lugar daquelas que estão desencarnando e que já cumpriram o seu papel, e que muitas delas não conseguiram harmonizar-se interiormente para acompanhar a dinâmica do processo evolutivo do planeta. Não adianta se essas crianças, que são espíritos luzeiros, se esses adolescentes, que são espíritos adiantados, não tiverem de nossa parte o compromisso com a educação delas. O compromisso com o contato direto. O compromisso com a pedagogia, não a das escolas tão somente, mas a pedagogia familiar.
da reparação das arestas, da aceitação das diferenças e principalmente de nossa parte a humildade espiritual de reconhecer que eles, não obstante fisicamente mais jovens do que nós, são realmente espíritos bem mais adiantados do que nós outros. Todas essas ideias vêm parar aonde? Dentro do centro espírita. Com essa característica marcante de entendermos, de conceituarmos, de trabalharmos em nós o Espiritismo como sendo uma religião. E isso provoca enormes desafios e dificuldades. Ao ponto de nós termos escrito, então, o texto Recall dos Espíritas. E agora, nessa parte final, nós nos concentramos mais especificamente no texto. Todo mundo sabe o que é um recall. Os que não sabem, vão saber agora. Geralmente, as fábricas, as concessionárias, em se tratando de veículos, ao perceberem determinadas falhas nos equipamentos, chamam os proprietários para que eles tragam o seu bem, que pode ser um eletrodoméstico ou pode ser um veículo automotor, para a fábrica, para a concessionária, para reparar, para substituir gratuitamente, dizem eles em letras garrafais, a peça que demonstrou alguma imperfeição, algum defeito. São tão caridosos esses donos de fábricas e de concessionárias, vocês não acham? Eles percebem que tem uma peça defeituosa no teu carro, no teu liquidificador, na tua televisão, e aquela peça pode provocar um acidente grave, inclusive com proporções fatais, ou com sérias lesões corporais, e eles, de uma forma caridosa, chamam vocês, olha, vem aqui que nós vamos substituir, não tem custo nenhum, não tem problema nenhum para vocês. Assim acreditam a maioria das pessoas. Na verdade, não tem nada de caridade, não tem nada de benesse. As fábricas estão apenas se antecipando a possíveis ações judiciais que seriam movidas pelos consumidores caso ocorresse algum dano patrimonial, material, físico, moral, em razão do uso daquele equipamento ou daquele veículo. Aí vem para a fábrica, vem para a concessionária, substitui e teoricamente está tudo muito bem. Vai voltar a funcionar sem risco nenhum. O que tem a ver isso com o Espiritismo? Recall. Será que nós somos criaturas que temos defeitos de fábrica? Não é bem isso. Nós temos defeitos que são conceituados jocosamente pelo espírito Hilário Silva, que foi um espírito que conviveu durante mais de 20 anos com Chico Xavier e que é responsável por mensagens muito ricas de conteúdo, mas na forma de trova, na forma jocosa, bem-humorada de tratar. Hilário Silva diz que os espíritas têm a boca torta do cachimbo da pureza doutrinária. Porque se estabelece um único padrão de conduta, os espíritas têm que estar dentro desse quadradinho. Os espíritas fazem isso, 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 e não fazem aquilo, aquilo, aquilo e aquilo outro. E aí eu te pergunto, se nós somos criaturas que tivemos nessa vida uma educação formal distanciada, diferente uma das outras, tivemos uma educação espírita diferente, porque mesmo que nós tenhamos frequentado a mesma instituição, nós não participamos dos mesmos grupos, nós não participamos com os mesmos coordenadores, nós não participamos no mesmo momento, não frequentamos as mesmas aulas ou reuniões de estudo. Isso sem falar na nossa chamada bagagem espiritual, que a minha é diferente da sua, da dela, de qualquer outro aí. Qual é o espírito mais velho nessa assembleia? Podemos dizer de antemão? Podemos dizer fisicamente quem é o mais velho, quem tem um pouco mais de quilômetros rodados dentre nós. Mas a idade física não tem nenhuma consideração essencial em relação à idade espiritual, do aprendizado, do conhecimento, da bagagem que cada um de nós traz. Aí queremos que todos os espíritas
Diz o censo que nós somos 3,5 milhões de habitantes. Será que somos? Quantos habitantes tem o Brasil? 170? Já passou de 200. Então, acima de 200 bilhões de habitantes, 200 milhões de habitantes, nós temos 3,5 milhões de habitantes que se declaram espíritas. E os que não se declaram espíritas, mas que vêm todos os dias de reunião nessa casa ou lá no Herculano Pires? E aqueles que continuam sendo católicos, protestantes, budistas, maometistas, e vêm ao centro espírita vez por outra, ou compram um romance espírita e leem avidamente, ou se interessam pelas coisas espirituais, mas não se assumem como espíritas, por alguma razão pessoal que nós desconhecemos, mas respeitamos. Querer que esses 3,5 milhões, ou 7, ou 10, ou 15, ou 50, sei lá, que um dia tensionamos ser, tenham uma mesma postura, uma mesma conduta, um mesmo comportamento, acreditem e vejam o Espiritismo de uma mesma maneira, ou é ser ingênuo, ou não é acompanhar o próprio processo de desenvolvimento das ideias espíritas. Costumo dizer, sabe, Fernando, nas reuniões federativas, nas reuniões onde as lideranças, os dirigentes espíritas estão, que nós, espíritas, das diferentes agremiações que existem, ligas, federações, confederações, associações, núcleos, ou aqui mesmo em Blumenau, considerando as distintas sociedades espíritas, associações espíritas que existem aqui, costumo dizer que entre nós e os outros, entre a nossa casa e as outras casas, existe 99% de concordância. 99% de sinergia. E 1% de diferença. Pois nós espíritas nos apegamos nas diferenças. Aí ficamos dizendo que o passe tem que ser desse tipo e não pode ser daquele jeito. Que a cor da parede da casa tem que ser pintada dessa cor e não pode ser pintada daquela cor. Que uma figura, uma imagem, uma foto do mentor da casa, do presidente da casa, do fundador da casa, não pode ter. Porque isso pode significar homenagem, idolatria. Pode alguém se concentrar na ideia anterior que veio de outra religião, de que deve prestar adoração a uma imagem, a uma foto, a uma referência, que é apenas uma singela homenagem de todos nós, àqueles que ou orientam o nosso trabalho, ou nos antecederam no árduo caminho das pedras que nos traz até os dias de hoje, que continua sendo árduo muitas das vezes. Estava contando para o Fernando a minha experiência, resumidamente pessoal, dentro da doutrina dos espíritos. Vocês já sabem que aos 11 anos eu virei espírita. E que dos 11 até quase os 35 anos de idade, eu permaneci dentro da Federação Espírita Catarinense. Estive aqui em Blumenau dezenas de vezes com o movimento jovem e com o movimento da arte espírita. Conheço as casas mais antigas de Blumenau, de frequentá-las em razão desse movimento jovem e de arte espírita. E num determinado momento, porque mudaram as cabeças daqui e de lá, entra um determinado dirigente que se acha investido de alguma autoridade espiritual superior e passa a ditar aos outros comportamentos espíritas. Passa a dizer, esse livro, porque não tem a chancela, o carimbo de uma determinada federação ou de uma determinada personalidade, não pode ser lido. Você não deve ler. Você não pode ler. Você não é espírita se não ler. E vocês sabem o que eu particularmente fazia com 12, 13 anos, quando chegava no centro espírita e me diziam assim, olha, não lê Rostang, não lê os 4 evangelhos, porque lá nos 4 evangelhos está dito
Aquilo que eu falei ainda há pouco para vocês, que Jesus não reencarnou, que Jesus apenas se materializou na Terra, que Jesus é um agênere. Dizem que ele é nosso irmão, mas aí ele não tem um corpo igual ao nosso. Ele não viveu, não nasceu de uma gestação natural. E aí se cria todo aquele estigma, né? Baseado no conhecimento das outras religiões, de que Maria foi virgem e que recebeu a anunciação do Espírito, do anjo Gabriel, de que ia dar à luz. Mas como vou dar à luz se eu não tive nenhuma relação com o meu marido? Como é que eu vou engravidar? Ah, não, isso é obra do Senhor. Essa crença que é respeitável como todas as crenças, porque ela faz parte do momento existencial que as criaturas estão vivendo. Para nós parece abjeto, parece desnatural acreditarmos que Jesus não tenha vindo de uma gestação natural, não tenha sido concebido através da união de um espermatozoide e de um óvulo. Porque Jesus foi gerado desta forma. Porque Jesus foi um homem e não um agênere, e não um espírito materializado por ordem de Deus e do Espírito Santo. Se entendemos assim, não quer dizer que as outras pessoas que não entendem têm que ser excluídas. Então, quando me diziam não leia Rostang, o que eu fiz? Pedi para minha mãe comprar os 4 evangelhos e ela comprou. E são livros, 4 volumes grossos assim. E eu li os 4 evangelhos. E fiz anotações dos 4 evangelhos. Aquilo que era conforme a minha lógica, o meu bom senso, eu passei a seguir, porque tem informações ali que são válidas, que são positivas. Aquilo que eu achava que era contrário ao edifício de Kardec, aos princípios genuinamente espíritas, eu deixei de lado. E essa tendência eu trago até hoje. Então, por exemplo, vou citar aqui um outro amigo meu muito querido, que é o Vanderlei Soares de Oliveira, lá de Belo Horizonte. Vocês acreditam que ele tem uma carta da Federação Espírita do Mato Grosso dizendo que as obras dele não são recomendadas para os espíritas? Que os espíritas não devem ler essas obras? Um texto coletivo assinado pelos membros da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso. Por quê? Quero saber o porquê. Ah, porque alguém pegou o livro Reforma Íntima Sem Martírio, por exemplo, Laços de Amor, e comparou com um outro livro, psicografado pelo Chico, assinado pelos mesmos espíritos que assinam as obras do Vanderlei, e achar que não é o mesmo estilo literário. E acha que o Bezerra de Menezes, por exemplo, que se manifesta todos os anos, em todas as reuniões na Federação Espírita Brasileira em que o Divaldo Pereira Franco está presente, é diferente do Bezerra que assina as obras do Vanderlei Soares de Oliveira. E, portanto, deve-se tratar de alguma mistificação. E, portanto, esse livro, que é diferente, esse Bezerra, que é diferente daquele Bezerra, não deve ser lido, não deve ser estudado, não deve ser analisado criteriosamente. Para esses dirigentes federativos e para todos os outros que assim pensam, é urgente, é inadiável o recall. Porque eles leram o Espiritismo e não aprenderam nada. Porque o próprio discípulo de Jesus já nos teria dito: lê de tudo e retém a melhor parte. Ou como o próprio Jesus seguidas vezes afirmou a quem o seguia: o vento sopra onde quer, por toda parte. E se sopra por toda parte, ele se esparge. E ele chega aos cantos mais inimagináveis. E essa ideia de que nós devemos, daqui a pouco, criar um índex, né?
Eu estou aqui com duas obras do meu padrinho, meu patrono espiritual, José Herculano Pires, nas minhas mãos. Atentem para a curiosidade dos títulos desses livros que foram escritos na década de 70, ou seja, há 40 anos atrás. Curso Dinâmico de Espiritismo, O Grande Desconhecido. Quem é o grande desconhecido? O Espiritismo, de Kardec. O outro livro, Na Hora do Testemunho. E tem aqui uma figura assaz sui generis, que é um galo e um relógio, remontando aquela frase épica de Jesus, de que Pedro iria traí-lo 3 vezes antes do galo cantar. Vocês sabiam que esse homem, Herculano Pires, que na consideração de Emmanuel, que é o mentor principal de Francisco Cândido Xavier, chama Herculano Pires do metro que melhor mediu Kardec? Vocês sabem para que serve um metro. Se eu quero fazer essa casa, eu preciso de um metro. Se eu quero fazer essa roupa, eu preciso de um metro. Para tudo, eu preciso de medidas. Se eu tenho alguém que foi um vulto espírita, que é o que melhor mediu Kardec, o que é que eu quero dizer com isso? Que foi a pessoa que melhor entendeu os ensinamentos do mestre lionês. Para repassar para nós, para traduzir para nós. E agora a grande surpresa. Esse homem não tem uma linha, não é um artigo, não é um livro. Ele não tem uma linha publicada no Reformador, que é a revista oficial da Federação Espírita Brasileira, que todos vocês conhecem e que muitos de vocês leem, como eu também leio. Agora me respondam. Se ele é o metro que melhor mediu Kardec, o homem que melhor traduziu a mensagem espírita para o nosso linguajar, para o nosso contexto, o que justifica que esse homem não tivesse nunca uma linha sequer publicada no veículo oficial das ideias espíritas no Brasil? Alguém consegue me explicar? Eu não consigo. Só uma coisa traduz esse tipo de comportamento, que é um comportamento genuinamente espírita, infelizmente. Preconceito. Nós temos preconceito com determinados espíritos, nós temos preconceito com determinados médiuns, e nós fazemos do espiritismo um local de separação. Esse vale, aquele não vale. Esse presta, aquele não presta. Enquanto nós agirmos assim, nós vamos continuar fazendo do Espiritismo um lindo, um magnífico, um brilhante projeto para a humanidade. Mas que ficou aqui, ó, circunscrito a uma folha de papel e não alcançou nem o coração, nem as consciências das pessoas. Enquanto nós continuarmos criando dissensões, barreiras, regramentos, para ser espírita tem que cumprir A, B, C, D, E. Ah, não cumpre esse? Não é espírita. Quem de nós pode adjetivar o outro como sendo espírita ou não sendo espírita, senão a própria conduta individual de cada um de nós? E aí alguém poderá dizer rapidamente, ah, mas a conduta dele não se adequa, não se conforma com as normas, com os princípios, com o ideário espírita. E aí eu devolvo a mesma pergunta. A minha, a sua conduta é 100% retilínea dentro do espiritismo? Não. Não pode ser, porque nós ainda estamos aprendendo, porque nós ainda estamos em marcha, porque nós ainda estamos nos descobrindo. E aqui, nesse encerramento da nossa conversa, eu quero deixar uma impressão pessoal, que não é para ser aceita, não é para ser tratada como lei, como princípio, mas é para que nós levemos daqui também
mais esse objeto para nossa reflexão íntima e para reflexão nos nossos grupos de trabalho ou de estudo. Vocês sabem que eu não gosto nem um pouco da expressão reforma íntima? E essa expressão ganhou um status de princípio contido na codificação, como se os Espíritos tivessem dito a nós que nós teríamos que nos reformar para sermos espíritos melhores. Não gosto nem um pouco, porque essa ideia, reforma, me remete a conjuntura de que, por exemplo, Fernando vai começar uma reforma aqui, vai tirar esse palco e vai fazer um outro palco diferente. O que ele vai ter que fazer nessa reforma? Ele vai pegar essas peças que estão aqui, esses materiais que estão aqui, e descartar. Talvez uma ou outra coisa seja reaproveitável, até porque os custos são altos, a gente tem que fazer, na casa espírita, na nossa lá nós fazemos isso, das tripas coração para dar conta de tudo. Então talvez uma parte do assoalho fique, talvez um degrau permaneça, mas eu vou ter que descartar muita coisa. Essa é a reforma íntima que a maioria dos espíritas acredita que tenha que existir. Nós vamos descartar coisas de nós. Nós vamos tirar. Então eu sou muito egoísta, eu tenho que dar um jeito de tirar o egoísmo de dentro de mim. Eu sou muito fofoqueiro, eu tenho que dar um jeito de tirar a fofoca de dentro de mim. Eu sou muito avarento, eu tenho que dar um jeito de ser mais dado, mais entregue. Que as minhas coisas não sejam só minhas, sejam dos outros, que eu possa ser mais benevolente. E isso provoca, muitas das vezes dentro de nós, aquela incapacidade de ter que se reformar, porque estão dizendo que tem que fazer a tal da reforma íntima. Eu prefiro usar o termo transformação interior. Porque aí você se faz intimamente aquele autoexame, aquilo que Agostinho dizia, todo final do dia, ao deitar a cabeça no travesseiro, recapitular os atos do dia e ver onde errou e no dia seguinte se comprometer com um deles a melhorar, a alterar, a transformar. E se não deu no dia seguinte, não achar que é a última das criaturas, tentar no outro dia, e no outro, até conseguir essa luta do eu contra si mesmo. Porque não é fácil a gente se libertar das nossas amarras. Não é fácil nos libertarmos daquilo que vimos fazendo 5, 10, 15, 20 encarnações seguidas. Por isso, Fernando, eu não gosto nem um pouco da expressão reforma íntima. Reforma me remete à ideia de que eu vou ter que descartar alguma coisa. E nós, espíritos, não temos nada para ser descartado. Todas as nossas experiências anteriores e atual são válidas. São conformes o nosso nível evolutivo. Eu não posso ser santo e eu estou cansado de ver espíritas que acham que já está vivendo no plano espiritual. Não, porque aquilo, porque isso, porque... Não, isso não pode, aquilo não pode. Uma cervejinha não pode, um rodízio de pizza não pode, futebol não pode nada, poxa. E nisso eu concordo muito com o meu amigo Alamar, porque ele também diz isso. Nós temos que ser do mundo, viver do mundo enquanto nós estamos no mundo. A única criatura que eu conheci que vivia ao mesmo tempo do lado de lá e do lado de cá foi Francisco Cândido Xavier. Herculano dizia que o Chico era o ser interexistente. Porque você conversava com o Chico, como eu estou conversando com vocês, e ele te respondia, mas tu não sabia se ele estava ali fisicamente, completo, ou se ele estava ali e em bicorporeidade ele estava em outro lugar, como Antônio de Pádua. Fazia muito. Tal a grandeza, a magnitude espiritual daquele homem humílimo que todos nós conhecemos. Os outros, todos nós, pode ser dirigente disso, dirigente daquilo, pode ter uma folha de serviços prestados ao Espiritismo, todos nós somos homens do mundo
físico. Invariavelmente, assim, numa reunião mediúnica a gente está inspirado, ou quando a gente vai atender uma pessoa que está muito necessitada e a gente doa aquela energia incomensurável que a gente nutre da espiritualidade, nesses instantes, nesses lapsos de tempo, nós podemos dizer que estamos aqui, estamos no mundo dos espíritos. De resto, nós estamos aqui. E temos que aproveitar essa oportunidade. E uma dessas oportunidades, vocês da comunidade estão fazendo. Porque vocês, Fernando, os companheiros que são responsáveis por esse trabalho, estão escrevendo uma página diferente no movimento espírita. E aqui o meu reconhecimento público e para todo mundo de que o papel que vocês fazem é resgatar a genuidade do trabalho de Kardec. Primeiro, fazendo o que Kardec fazia. Segundo, abrindo-se para o novo, para o diálogo com todos, indistintamente, porque é disso que o movimento espírita. Senão, quando nós desencarnarmos do outro lado, nós vamos ser chamados, em algum lugar de reavaliação das nossas condutas, para um recall. Estivemos aqui, não aproveitamos as nossas oportunidades e vamos ter que ter outras para continuar a evoluir. Meu agradecimento sincero a todos vocês pela vibração. Espero que esse nosso diálogo não termine aqui, que nós tenhamos outras oportunidades. Estarei presente ao Fore Blue, porque de tanto amar me dizer que aqui se faz um movimento diferente, eu comecei a ler os trabalhos de vocês, eu comecei a conhecer pela internet, pelos amigos que aqui já vieram fazer palestras e tudo, e agora é a minha vez de ver como Tomé direto. Então daqui a 2 semanas, espero rever a todos no Fore Blue. Muito obrigado, muita paz. Obrigado. Fantástico a palestra do nosso irmão Marcelo, essa síntese da história do Espiritismo, essa análise que nós necessitamos, né, para renovar nossas atitudes, pelo esforço que devemos empreender pela nossa transformação moral, né, acima de tudo. Então vamos agora, nesse instante, o Marcelo vai nos brindar, né, com uma oração. Então fechemos nossos olhos e após a oração, o passe. Silenciamos os nossos corações para que o processo de transformação continue ocorrendo em nós e por nós. E que essas vibrações sutis possam também alcançar os ambientes onde existam espíritos mais sofredores do que nós, envoltos nos dissabores, nas dúvidas, nos desentendimentos da própria vida. Façamos a nossa prece sentida interior e ouçamos a mensagem que do alto nos vem para consolo e para esclarecimento. Nesse momento de prece e emoção, eu sinto Jesus tão presente em você, que está ao meu lado e me faz mergulhar nesse mar de brandura e paz. Tento estar perto do teu coração, unir nossos passos na prece, entender que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, é encontrar, é sofrer. Então me levo a pensar
pensar, no meu viver, refletir, refletir em paz. Então me levo a pensar, no meu viver, refletir, refletir em paz.